Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma Semente do Sucesso. Na semente de hoje, como eu prometi na semente anterior, eu vou falar sobre foco, mas outro ponto de vista do foco. Ontem a gente falou sobre o foco enquanto capacidade de prestar atenção em alguma coisa, né? De focalizar uma única coisa, um único pensamento, atenção concentrada. Hoje eu quero falar sobre foco como perspectiva, né? A gente muitas vezes usa a palavra foco como a perspectiva que a gente tem sobre a vida, né? E a gente tem basicamente, em termos de perspectiva de vida, a gente tem alguns focos que a gente pode adotar, tá? E a distinção fundamental que você tem que ter em relação a foco é o seguinte: em geral, nós olhamos para as situações, quaisquer situações, situações boas, situações ruins, situações médias, e nós tendemos a ver o positivo ou o negativo que tem nas situações. Todas. Nós temos uma tendência. Então você, naturalmente, você olha para as situações e vê o que tem de bom nelas ou vê o que tem de ruim. Agora, se você é um ser humano normal que vive nessa cultura do século XXI, você provavelmente tem uma tendência maior a ver o negativo, a ver o problema, a ver a ameaça que há em cada coisa. Por quê? Por causa dos telejornais, por causa dos sistemas de informação e os filmes, e as novelas, e as peças de teatro, e tudo, né? Todas as nossas fontes culturais, elas nos levam, nos conduzem a ver mais o negativo das coisas. Tá? Isso não é totalmente ruim, porque se você pensar, nosso sistema nervoso foi feito mais ou menos para um mundo de 10 mil anos atrás, um mundo que não existe mais. Nesse mundo de 10 mil anos atrás, para sobreviver, era muito importante que você percebesse logo quando havia um perigo, que você fosse uma pessoa desconfiada e ansiosa. Os ansiosos e desconfiados, 10 mil anos atrás, eram os que sobreviviam melhor. É que hoje a gente não tem tanto motivo assim para ter ansiedade ou para ter desconfiança, né? Embora haja assim, mas não é tanto como 10 mil anos atrás, em que a qualquer momento poderia aparecer um cara de uma outra tribo inimiga, ou poderia aparecer um tigre dentro de sabre, né? E tentar te matar, e tentar comer a sua carne, né? Hoje a gente não tem mais esse tipo de ameaça, são outras ameaças. Então, como o nosso cérebro é meio adaptado para esse mundo selvagem, nós temos essa tendência de ver as ameaças, de ver o que pode nos prejudicar, de ver predominantemente o negativo. E é aí que você precisa entrar, porque hoje, para a gente construir uma vida que vale a pena, nós precisamos justamente ter o foco do positivo, enxergar as coisas boas, o lado bom. Entenda, a sua natureza e a cultura já fazem o papel de mostrar para você o lado ruim. Você precisa ter trabalho ativamente para compensar isso e ver o lado bom, se esforçar para ver o lado bom. Então, em várias sementes eu já te falei disso. Tem uma semente que eu cheguei a falar para você olhar para as pessoas e imaginar boas descrições dela. Imaginar que a história delas é uma história positiva, uma coisa boa, né? Ver o melhor das pessoas. E ver o melhor de cada situação. Porque cada situação tem um lado bom e um lado ruim, né? E o que é melhor você focar? O que é melhor você dar mais atenção? Ao lado bom. Fazendo assim, o que vai acontecer com você? Primeira coisa, primeiro benefício de você focar no positivo. Você vai ver mais positivo, você vai ver mais oportunidades. Então existem oportunidades na sua vida que você não percebeu, porque você tinha um foco negativo. Tá? Você vai ter melhores relacionamentos, porque você vai ver o melhor que há nas pessoas e você vai ter mais paciência com determinadas coisas e você vai ter mais força para falar as suas verdades, ainda que sejam incômodas, para as outras pessoas, porque você vai acreditar mais nelas. Isso vai te dar força para ter melhores relacionamentos. Né? Com um foco positivo, você vai operar com menos estresse, menos cortisol no seu corpo. Então você vai ter menos envelhecimento acontecendo na sua pele, no seu cabelo, nas suas funções vitais, na sua imunidade. Por falar nisso, a imunidade também melhora quando nós adotamos um foco positivo sobre a vida, sobre as coisas, quando nós vemos o lado positivo das coisas. Então, e existem aqui, eu poderia ficar, essa seria uma semente de 2 horas de duração se eu fosse falar todos os benefícios de focar no positivo, né? Mas o recado é esse. Como que você faz então para ter esse foco positivo, para desenvolver esse foco positivo?
A maneira mais fácil de mudar o foco da gente é fazendo perguntas para nós mesmos. Então a pergunta essencial nunca dizer assim, mas qual o problema disso aí? O que está errado aí? O que tá... Se você quiser saber o que pode ser, o que seria o negativo, faça uma pergunta de mais qualidade, como por exemplo, o que pode melhorar? Quando a gente fala o que pode melhorar, é uma outra forma de ver os pontos fracos, vamos dizer assim. Mas a pergunta que tem que estar ecoando na sua mente sempre é: o que tem de bom nisso? E qual é a oportunidade que está nisso? Essas são as duas perguntas que os grandes empreendedores, as pessoas de muito sucesso, sempre se fazem. O que tem de bom nessa situação e qual é a oportunidade que tem nessa situação. Se você adotar essas perguntas e fizer essas perguntas para si mesmo todos os dias, você vai ver a sua vida mudar muito rapidamente. Porque você vai começar a perceber, enxergar literalmente coisas que você antes nem tinha ideia de que estavam ali. Isso vai mudar completamente a sua percepção. Então começa hoje a se perguntar: o que tem de bom nisso aqui e qual é a oportunidade que isso traz? Eu prometo para você que se você fizer isso, toda a tua perspectiva, toda a tua vida vai mudar e com certeza para melhor.